Calorosas saudações e confesso que gostei bastante deste momento televisivo e, para terem noção, eu gostei quase tanto deste momento televisivo como gosto daquele momento em que vocês metem like nos meus vídeos. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 140 mil subscritores e partilhem nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Sigam-me no TikTok, Instagram e Twitter, o arroba igual em todos. Está aqui as redes sociais, canto superior direito. Ora, vamos ouvir Lionel Gomes cá, que esteve hoje na SIC Notícias, a dar a sua opinião e a sua visão sobre os últimos acontecimentos e os tumultos desta semana em Lisboa. Portanto, vamos ouvir e analisar. E queria dizer, antes de mais, que estou aqui porque, tal como vários colegas da minha idade, quero constituir família e quero ter filhos. E em prol do amor dos filhos que ainda não tenho e que espero vir a ter, decidi aceitar o convite. Eu não queria debruçar-me especificamente sobre o caso na Cova da Moura, apesar de ter sido, como me perguntou, este último caso que disputou todas as coisas que estão a acontecer agora. O tal transbordar do copo. Exatamente. Mas eu queria... Só antes dele dar a sua visão, eu acho que ele fez bem em não se focar tanto no acontecimento em si, por uma simples razão, e quero ser muito rápido nisto, é porque a investigação ainda não chegou ao fim. É verdade que já se sabem algumas coisas, mas creio que o problema geral disto tudo é maior do que o acontecimento em si. Despoltou, é verdade, mas é mais genérico do que o acontecimento específico. Reforçar que nós temos um grave problema com generalizações. E cabe-me a mim, sinto que tenho o dever de o fazer e de trazer uma história, inclusive até à televisão, para explicar como é que a polícia, muitas vezes, e os agentes da autoridade podem ser vistos por um lado e como é que podem ser vistos por outro. E acho que isso muitas vezes faz falta. Um exemplo que eu tenho vários, mas este eu acredito que se possa trazer, que é, eu tinha 11 anos e estava na praia, um jovem curioso, e quis perguntar ao agente o que é que significava EIR. A sigla. Exatamente. Que significa Equipa de Intervenção Rápida. Mas não foi essa a resposta que eu obtive. E qual foi a resposta? A resposta que eu obtive foi Equipa de Extermínio Racial. Portanto, eu tinha 11 anos e, como pode calcular, essa imagem e essa resposta... Não se esqueceu, está aqui a falar dela, não é? E há de ficar... Cada vez que vir a sigla... Cada vez que vejo a sigla e cada vez que vejo um agente da autoridade. Lembra-se deste episódio, claro. e da resposta que lhe foi dada. Sim. Portanto, ele conta aqui o episódio que teve, não é? Eu acho que toda a gente concordará, ou pelo menos toda a gente, ou quase toda a gente, espero eu, concordará que um polícia dizer isto a uma criança de 11 anos, no caso em específico, não é positivo, como devem imaginar, muito pelo contrário, não é? E, portanto, é uma situação que marca, não é? Acontecendo, é uma situação que marca e na verdade, isto tudo acontecendo nos moldes em que são descritos, é desnecessário, completamente desnecessário, até porque, pelos vistos, a história sendo exatamente assim como ele a conta, não havia necessidade nenhuma, não houve provocação. Ele tinha 10 ou 11 anos, não é normal, as crianças fazem perguntas, não é? Mas eu não quero alongar muito aqui porque esta é a primeira parte apenas do raciocínio dele. Vamos agora para a segunda. Mas também, outro ponto de vista, acho que também sempre fui um jovem muito destemido, e a resposta que dei ao agente na altura foi a de: eu acredito que você não seja muito inteligente, porque extermínio escreve-se com E e a sigla tem um I. Portanto, não sei como é que eu, com 11 anos, fui capaz de me lembrar de uma resposta destas. Mas isto para dizer o quê? O que é que eu tenho que fazer todos os dias da minha vida? Eu todos os dias, cada vez que saio de casa ou que vá para qualquer outro sítio, e ainda que veja essa sigla, ainda que veja um agente da autoridade, eu tenho que fazer um esforço mental, independentemente das memórias que já vivi passadas, e pensar que este agente da autoridade que está aqui à minha frente pode não padecer do mesmo problema que o agente tinha quando... Não generalizar. Exatamente. Portanto... O tal, que ainda há pouco, e temos falado muito aqui na SIC Notícias... É exatamente isto. Exímio. Eu acho que o que mais importa aqui é o reconhecimento daquilo que é a qualidade de nós termos uma perspectiva individualista. Ou seja, não individualista no sentido de sermos egoístas, mas individualismo no sentido de nós percebermos que a maior valência de qualquer um de nós é o comportamento que cada um de nós tem, independentemente do grupo
aonde estamos inseridos, seja em matéria profissional, seja em matéria étnica, seja o que for, seja em que grupo for ou em que tipo de categorias estivermos a analisar. E eu acho que é o mais importante que o Lionel Gomes cá aqui, neste caso, refere. Ou seja, independentemente de um agente de autoridade ter feito aquilo que fez, extremamente condenável para com ele, ainda para mais quando ele tinha 10 ou 11 anos, isso não valida que todo agente e qualquer agente de autoridade seja racista. Ou seja, lá por um episódio racista de uma força de segurança, isso não quer dizer que a polícia toda ela seja racista. E isso é a perspectiva correta a ter. Porque as pessoas, independentemente, apesar de partilharem o mesmo meio profissional, apesar de partilharem a mesma característica étnica ou sexual, ou seja o que for, são diferentes na forma de agir. E no final do dia, é isso que conta nessa vertente de pensamento individual. E a mesma coisa acontece com a questão dos bairros, não é? Lá para uma pessoa ser do bairro não quer dizer que essa mesma pessoa seja boa ou má, não é? Portanto, não quer dizer que seja inerente má, não é? Porque inerentemente má, que é o que normalmente se faz a generalização, porque há pessoas de bem a trabalhar nos bairros e a viver nos bairros. Eu posso-vos dar o meu exemplo pessoal. Eu já fui assaltado por pessoas que eram caracteristicamente de minorias étnicas aqui em Portugal, mas ao mesmo tempo também vos posso dizer que tive um episódio em que eu senti-me muito mal num comboio, tive que ir parar ao hospital. Estava normal, eu comecei-me a sentir mesmo muito mal, eu tive que ir parar ao hospital já há uns anos atrás, e fiquei de tal forma que tive que sair na estação onde nem sequer ia sair, tive mesmo que sair porque me estava a sentir mesmo muito mal, quase que desmaiei, eu nem me lembro bem, mas quase que desmaiei. E a primeira pessoa que me socorreu foi uma pessoa que era uma minoria étnica também, não é? Portanto, uma etnia diferente da minha. Portanto, nós na nossa vida, dada a complexidade e a longevidade da vida de praticamente todos nós, vamos conseguir encontrar exemplos que entram em conflitos com preconceitos coletivistas muitas das vezes. E eu acho que este é o discurso aqui que o Lionel tem, que deveria ser incentivado e ser exposto nas televisões. Muito honestamente. Eu acho que toda a gente deve ter uma voz e não deve ser impedido de ir à televisão. Mas comparar o discurso que o Lionel Gomes cá aqui está a ter, como por exemplo o rapper Tequila teve há 2 ou 3 dias atrás, quando foi à SIC Notícias, quando chamou cagões aos polícias e borrões aos polícias, é uma disparidade muito grande, é o 8 e 80. E eu acho que isto é um discurso muito mais agregador, que traz consequências muito mais positivas, quer para a interação das pessoas do bairro com a polícia, quer para com a interação da polícia com as pessoas dos bairros. Eu acho que isto é importantíssimo. Portanto, eu muito honestamente, fico feliz que esta esteja a ser a narrativa construída à volta disto, porque o interesse de todos nós, creio eu, é que isto se resolva. E só se vai resolver com compreensão mútua de ambos os lados, passando sempre pela perspectiva individualista que eu falava, na erradicação das generalizações. Este risco que existe... Certo, exatamente. De se tomar o todo pela parte, não é? Exatamente. E eu tenho que pensar todos os dias que... Agora, existe um problema e eu ainda assim continuo com esta atitude mental que é: eu posso ter à frente um agente da segurança pública que acho e faço o meu esforço mental para achar que ele não é igual ao agente que me abordou quando eu tinha 11 anos, e se for? Eu no dia a seguir tenho que fazer o esforço mental outra vez. Porque deixa marcas, não é? Mas tenho que fazer o esforço mental outra vez porque o terceiro, o quarto ou o quinto poderá não ser igual. Não é? Portanto, isto é o grande perigo das generalizações. E agora também gostava de mostrar o outro lado da moeda. Tenho o privilégio de ter vários amigos, várias nacionalidades, vários feitios. E percebo o lado deles quando eles me dizem: é assim, eu não quero ser racista, eu não quero ser preconceituoso, não que legitime nada. Não quero ser racista, não quero ser preconceituoso, mas eu cada vez tenho interações com a raça X, com a etnia X, Y, Z, as minhas interações são sempre negativas. E por serem negativas eu parto logo do suposto que estas pessoas são todas assim. A questão é... Lá está mais uma vez o risco da generalização. Exatamente. Portanto, mas pronto, mas que também tem a ver com o que diz. Claro, mas se eu faço o esforço mental, não é? Se eu tenho que fazer o esforço mental, tudo isto, porque eu acho que é assim que deve ser. Eu concordo mais uma vez, não é? Porque eu até vos digo, há determinadas profissões onde se nota que, e agora porque, enfim, estamos a falar de questões que envolvem etnias e etc., mas eu até acredito, porque vejo, e até tenho amigos meus que têm estas características físicas e trabalham no ramo, mas a polícia até é curioso, porque eu acho que até deve ser dos ramos, percentualmente,
que até deve ter um número, em ponto de vista percentual, particularmente elevado de indivíduos de etnia negra a trabalharem, pelo menos no caso em Portugal. Tenho essa ideia porque, se calhar é a minha experiência pessoal, porque conheço alguns e são meus amigos. Mas é curioso ver isso, não é? Ou seja, nós podemos ter aqui uma similitude de situações que são praticamente a mesma coisa que o Lionel Gomes cá aqui dá como exemplo, ou até a minha própria situação do assalto e quando me ajudaram quando eu tive o meu problema de saúde, quando me senti mal no comboio, não é? No sentido em que nós tanto podemos ter pessoas de uma determinada etnia a praticar os crimes agora na rua em Lisboa, como também temos a mesma etnia representada nas forças de segurança, não é? O que nos leva a perceber que a questão do preconceito e da totalização, da generalização, não é positiva nem para a sociedade, de uma forma geral, como devem imaginar, nem mesmo para a resolução do conflito, porque independentemente da etnia da pessoa, das suas características físicas, seja o que for, as pessoas derivado, ou devido, no caso, às suas escolhas de vida, acabarão em locais diferentes da sua vida. Mas isso não depende da sua cor da pele, isso depende das suas escolhas. Ou se acabam a viver uma vida de crime, porque há criminosos de todas as cores e afins, ou a viver uma vida de segurança, no caso das polícias, mas podia ser outro ramo qualquer, porque também há pessoas nesse ramo de todas as cores e feitios. Portanto, parece-me uma abordagem muito importante. Eu acho que isto é positivo passar em televisão. É uma mensagem agregadora, compreensiva, que reconhece os problemas que existem dos dois lados, que não entra em estigmatizações de um lado e do outro pelas preocupações do lado e do outro, quer nas reivindicações dos amigos dele, no caso, que dá aqui o exemplo, quer no caso das pessoas do bairro, não é? E eu acho que se fosse esta abordagem a existir, pelo menos de um ponto de vista da narrativa política, se esta narrativa fosse mais massificada, eu acho que a situação não teria sido tão grave em Portugal. E também, porque agora já acalmou, felizmente, só houve um tumulto muito específico na última noite, não é? Portanto, comparado ao que nos outros dias houve, não foi muito melhor, mas foi menos mau, foi muito menos mau. E ao mesmo tempo acho que me parece uma narrativa que deve ser colocada no sentido de resolver a circunstância. Até porque, pelo que eu percebi, o Lionel Gomes cá tem um projeto qualquer sobre isto. Peço desculpa, não investiguei, não tive tempo de ocupado, peço imensa desculpa, mas percebi que ele tem um projeto qualquer relacionado mais ou menos com isto. Investiguem, que eu peço desculpa porque não era também o tópico do vídeo, não é? Portanto, não era propriamente uma investigação pessoal ao Lionel, ao advogado em questão, era mais ao que ele disse aqui, mas quem tiver a curiosidade que investigue, porque eu creio que ele tem qualquer coisa do género e pareceu-me interessante. Eu acredito que existam agentes da autoridade que reconhecem que na própria PSP podem existir pessoas racistas, xenófobos, é verdade, mas que não se identificam. E não é justo nós generalizarmos e dizermos que os polícias são todos assim. Da mesma forma, não é justo dizer que todos os moradores, quer da Cova da Moura ou quer de qualquer outro bairro social em Portugal, sejam todos bandidos, sejam todos vândalos, porque já vimos atuações daquelas pessoas. Eu acho que um dos pontos principais era este da generalização, que eu gostava que se efetivasse mais em Portugal. Ainda que possamos ter experiências negativas no passado, não é? Temos que todos os dias fazer um esforço grande e reconhecer que a pessoa que temos à frente poderá ser diferente daquela outra pessoa que nos mostrou um lado negativo. Excelente. Excelente. Muito bom. Os meus parabéns. Eu não faço a menor ideia se o Lionel Gomes cá sabe quem eu sou, se vê o meu canal, se gosta de mim, se não gosta de mim, não faço a menor ideia. Se concorda com as minhas ideias, se não concorda, não me interessa. Mas gostei bastante do que ele disse aqui. Muitíssimo bom. Acho que é uma figura exemplar a seguir no sentido das palavras que aqui foram preferidas. Se isto for aplicado à realidade política e principalmente à realidade social, no caso dos bairros em Portugal, e na realidade profissional das polícias, eu acho que a situação pode melhorar. Eu acho que sim. Eu não tenho muita fé na política em Portugal, no sentido político-parlamentar, se me faço entender, de um espectro geral. Mas eu acredito que as ideias se superam aos partidos. E isto é uma excelente ideia. Portanto, como isto é uma excelente ideia, eu espero que ela se massifique mais do que qualquer voto. Portanto, os meus parabéns, que tenha muito sucesso e que continue a espalhar esta mensagem, porque acho que é extremamente positiva para o país. Um verdadeiro exemplo, honestamente.
Não sei qual é o background de história de vida dele, não faço a menor ideia, independentemente disso. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Em todo o caso, não vou dar muitos parabéns porque acredito que também hoje não seja o aniversário dele, mas parabéns a vocês, meus amigos, porque já me ajudaram a chegar aos 130 mil subscritores. Vamos aos 140 mil. Subscrevam o canal, metam like no vídeo, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.